Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 53. Bons estudos! Nós vivemos num mundo onde a palavra quantidade tem cada vez mais significado. Não é verdade? Por toda parte nós vemos quantidades. Para ordenar essa grande quantidade de coisas do mundo moderno, mais do que nunca é preciso calcular, somar, multiplicar e organizar. Nas teleaulas anteriores, você já aprendeu as 4 operações básicas: somar, subtrair, multiplicar e dividir. Hoje nós vamos aprender mais 2 novas operações. E essas novas operações são a potenciação e a sua inversa, a radiciação. Apesar dos nomes parecerem complicados, você vai ver que, na verdade, elas são bem simples. E também vai aprender quais são os sinais dessas operações e como utilizá-las. Ô Zeca, o que você acha da gente dar uma paradinha pro lanche, hein? Tô morto de fome. Ah, tá bom. Que isso aí, Zeca? É pra sua aula de artes, Zé? Não, é um problema de matemática. Problema de matemática? Uau! Me conta que eu adoro problema de matemática. O problema é que eu ainda não sei o resultado. O professor disse que é pra gente pensar em casa. Você quer me ajudar? Ué, claro, se eu souber. Me diz aí, como é que é esse problema aí de matemática tão difícil? É assim, ó. Eu tenho fichas vermelhas, azuis, brancas, pretas e verdes, certo? Certo. Só que cada ficha vermelha vale 5 fichas azuis. Cada ficha azul vale 5 fichas brancas. Cada ficha branca vale 5 fichas pretas. E cada ficha preta vale 5 fichas verdes. Entendi. Mas onde está o problema? Vem agora. Uma ficha vermelha pode ser trocada por quantas fichas brancas? E por quantas fichas pretas? E por quantas fichas verdes? E agora? Como será que o Joaquim vai responder a essa pergunta? Será que ele já sabe a resposta ou vai ter que descobrir? E você, já sabe? Vamos repetir. Uma ficha vermelha pode ser trocada por quantas fichas brancas? E por quantas fichas pretas? E por quantas verdes? Será que alguma das 4 operações que nós já conhecemos pode nos ajudar a responder essa pergunta? Mas enquanto o mestre Joaquim e Zeca pensam, uma outra pessoa vai nos auxiliar a resolver esse problema. Oi, meu nome é Maristela, eu trabalho de dia e estudo à noite, por isso eu não posso perder tempo. Agora estou trabalhando aqui, nessa fábrica de fósforos. Dá só uma olhada quantas embalagens. Cada embalagem tem 10 caixas de fósforos. Aqui, por exemplo, eu já separei 10 embalagens. Quantas caixas são? Se cada embalagem tem 10 caixas de fósforos e eu já separei 10 embalagens, é só multiplicar 10 vezes 10, que é igual a 100 caixas. Vocês repararam que nesse tipo de multiplicação os fatores são sempre iguais? Isso mesmo, fatores. Nós já vimos isso noutra teleaula, lembra? Os fatores são os elementos que fazem parte de uma multiplicação. No meu caso aqui, os fatores são 10 embalagens com 10 caixas de fósforo cada. Os fatores são sempre 10. E esse tipo de multiplicação, onde os fatores são sempre iguais, é chamado de potenciação. E a potenciação é indicada dessa maneira. O número 10, que é o fator, com aquele 2 sobre o 10, que significa que o 10
deve ser multiplicado por ele mesmo. 10 vezes 10. Isso pode ser lido da seguinte forma: 10 elevado ao expoente 2. O número 10 é chamado de base e o número 2 é o expoente. Bem, agora você me dá uma licença que eu tenho muitas caixas para verificar. Muito bem, agora já sabemos o que é potenciação, base e expoente. Será que essas coisas todas podem auxiliar o Zeca e o mestre Joaquim naquela questão das fichas coloridas? Vamos ver. Expoente? Que nome engraçado. Pois é, e é justamente o expoente que mostra quantos fatores iguais vão ser multiplicados. Então quer dizer que 10 elevado ao expoente 2 é sempre 10 vezes 10? Exatamente, mas você não precisa dizer 10 elevado ao expoente 2. Você pode dizer 10 elevado ao quadrado, ou simplesmente 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Ah, acho que eu já sei como resolver o problema das fichas coloridas. Vamos ver. A primeira pergunta era: uma ficha vermelha pode ser trocada por quantas fichas brancas? Bom, se uma ficha vermelha vale 5 fichas azuis, uma ficha azul vale 5 fichas brancas, o fator é 5. 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Mas e a segunda pergunta? Uma ficha vermelha pode ser trocada por quantas fichas pretas? Já sabemos a resposta para a primeira pergunta. Mas e a segunda? Será respondida da mesma forma? Enquanto os dois pensam, vamos ver como está Maristela e suas caixas de fósforos. Oi, dá só uma olhada aqui nesse outro monte de pacotes que eu separei. Eu preciso calcular novamente quantas caixas eu tenho aqui. Agora eu já tenho aqui 10 pacotes com 10 embalagens cada. Se cada embalagem tem 10 caixas de fósforo, como eu posso calcular quantas caixas tem no total? Deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Se uma embalagem tem 10 caixas de fósforos, então 10 embalagens terão 100. Mas se eu tenho 10 grupos de 10 embalagens, e se cada embalagem tem 10 caixas, o fator 10 aparece 3 vezes. Então fica 10 elevado ao expoente 3, ou 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Nossa, 1000 caixas! Que potência, hein? Agora já sabemos que um número pode ser elevado à potência 2 e também à potência 3. Como será que essa novidade está ajudando o Zeca e o seu mestre Joaquim? Já sei! Então é a mesma coisa para a segunda pergunta das fichas. É 5 elevado ao expoente 3. Ou você também pode dizer 5 elevado ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25, vezes 5 é 125. Acho que eu estou entendendo. Quer dizer que a resposta para a última pergunta das fichas é 5 elevado à quarta potência. Matou. E assim por diante. Olha, o raciocínio é sempre o mesmo. Agora me dê um exemplo de um número elevado à quarta potência. Deixa eu ver. 3 à quarta. Isso. E como fica essa expressão? Dá 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E isso quanto dá? 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 3 é igual a 27. E 27 vezes 3 é igual a 81. 81 é o resultado. Você tá afiado na tabuada, hein, Zeca? Eu gosto de números. Gostei de ter aprendido a potenciação. Acho que dá para aplicar em muitas coisas. E já que você gostou de aprender a potenciação, acho que você também vai gostar de aprender a radiciação. Rádio o quê? Radiciação. O que é isso? Radiciação é simplesmente o contrário da potenciação. Enquanto na potenciação a gente multiplica fatores iguais, na radiciação a gente faz a operação inversa, ou seja, conhecendo o resultado de uma potenciação, a gente descobre a base, o fator dessa potenciação. E chama-se radiciação, porque nessa operação a gente extrai a raiz quadrada de um número. Neste pacote eu tenho 10 embalagens com 10 caixas em cada uma. Isso eu já calculei. Dá
10 ao quadrado, ou seja, 100 caixas. Agora, eu posso extrair a raiz quadrada de 100, que vai dar 10 caixas. Muito bem, agora nós já sabemos o que é potenciação e acabamos de aprender uma nova operação, a radiciação, que é justamente o contrário da potenciação. Mas como será que o Zeca está acompanhando todas essas novidades? Eu entendi que a radiciação é o contrário da potenciação. Isso. Mas eu ainda não sei muito bem como calcular essa tal de raiz quadrada. Olha, você faz o seguinte raciocínio. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Então, e se eu perguntasse para você, qual é o número que elevado ao quadrado daria 9? A gente, quando procura a resposta para essa pergunta, está extraindo a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Exatamente, raiz quadrada de 9 é 3. Ah, agora eu entendi. E o símbolo da raiz quadrada é este. É assim que se escreve, raiz quadrada de 9 igual a 3. E agora as duas operações juntas. 3 ao quadrado, que dá 9, e raiz quadrada de 9, que dá 3. Ah, então quer dizer que eu posso calcular a raiz quadrada de todos os números? Não, dos números que são quadrados. Olha só, eu vou desenhar uma coisa para te mostrar. Estou colocando aqui os primeiros números naturais, só para você ter uma ideia. 0 ao quadrado é 0 mesmo. E 1 ao quadrado também é 1, certo? Claro. 1 vezes 1 sempre vai dar 1. Então, agora, 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. E 5 ao quadrado é 25. Agora a gente pode colocar a raiz quadrada dos números que são quadrados. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. E 24 não possui raiz quadrada natural. Mas e se eu quiser calcular a raiz cúbica de um número? Sem problemas. Nesse caso, ao invés de extrair a raiz quadrada de um número, você vai estar extraindo a raiz cúbica de um número. E o símbolo da raiz cúbica é igual ao da raiz quadrada, com um pequeno 3 em cima do símbolo. E para extrair a raiz cúbica de um número, é só a gente modificar aquela tabela que a gente fez com os primeiros números naturais. Esses números que estão aqui na segunda linha possuem raiz cúbica natural. Por exemplo, a raiz cúbica de 8 é 2. E a raiz cúbica de 9 não é um número natural, pois 9 não é um cubo. Puxa, seu Joaquim, hoje eu aprendi muita coisa. É assim que se anda pra frente. Bom, mas agora vamos ao trabalho. Tem muita coisa para se fazer hoje, seu Joaquim? Se tem, lembra do que a gente fez ontem? Eleve ao quadrado. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós aprendemos o que é potenciação. Também aprendemos a identificar a base e o expoente. E para terminar, além de conhecer a potência, também aprendemos a operação inversa, como extrair a raiz quadrada e a raiz cúbica. Essa operação chama-se radiciação. E você aí em casa, o que é que está esperando para elevar os seus conhecimentos ao cubo? Aos livros, moçada, aos livros!